Pessoal, como nós falamos no vídeo anterior, vamos incluir outro tipo de marcador numa lista não ordenada. Porque lá no vídeo anterior, nós trabalhamos com a lista não ordenada, mas com os tipos default dessa lista, né? Que era o círculo preenchido, somente o contorno do círculo e o quadradinho preenchido. Mas nós podemos incluir imagens para utilizarmos como marcador. Só que aí é uma nova estrutura que pode ser criada, tá? Então, relembrando aí no nosso slide, como é, então, uma lista não ordenada. Uma lista não ordenada, ela tem essa estrutura básica, né? Que é o UL barra UL e o LI barra LI. Então, observe aqui no nosso computador que nós temos aqui uma lista não ordenada, ok? E criamos aqui uma outra maneira de lista, somente incluindo imagens. Essa maneira de se criar aqui uma lista utilizando, então, imagens, nós não utilizaremos o comando, o tag UL barra UL. Nós vamos criar uma lista utilizando marcadores para que você possa entender que existe uma maneira de se fazer. Mas, para isso, você tem que fazer todos os controles manualmente. Por exemplo, você vai incluir a imagem, vai colocar o texto e tem que solicitar a quebra de linha, porque como nós não vamos utilizar a estrutura de lista, essa quebra de linha não será manual. Eu só estou mostrando isso para você visualizar que você pode também criar uma outra maneira de lista para que você possa usar outros recursos, outras imagens, que não somente os marcadores das listas ordenadas e não ordenadas. Então, você pode criar ela na mão, ok? Então, veja aqui comigo. Nós temos aqui um exemplo, que é o que está aqui na nossa imagem. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro marcador da lista não ordenada, utilizando aqui uma imagem, ok? Utilizando, então, uma imagem. Então, aqui, ó, na minha lista, o que eu fiz? Eu criei uma lista normal, não ordenada, utilizando o comando UL barra UL. E nós estamos utilizando aqui, ó, o tipo circle, que é aquele círculo somente com o contorno, né? E utilizando aí os comandos LI. Muito bem. Aqui embaixo, nós criamos marcadores com imagens, que é o que eu mostrei para vocês. Esses marcadores com imagens, como que eu faço? Eu vou incluir uma imagem utilizando o tag IMG, que vocês já estudaram lá atrás, lá no início dos nossos estudos dessa disciplina. Quando eu utilizo com o tag IMG, eu utilizo IMG SRC. SRC, por quê? Porque o SRC é a origem de onde eu vou pegar a minha imagem. Então, eu vou pegar do diretório imagens, que está no mesmo nível do meu documento, a imagem chamada marcador.jpg. Tá? Marcador.jpg. Aí eu vou escrever um texto aqui na frente, ó. Primeiro marcador da lista não ordenada, por exemplo. Só que aqui no final da minha lista, eu obrigatoriamente tenho que incluir o BR. Por que eu tenho que incluir o BR? Porque se eu não incluir o BR, não vai haver o quê? A quebra de linha, certo? Não vai haver a quebra de linha. Por quê? Porque, só para frisar, não estamos utilizando a estrutura de lista. Nós não estamos utilizando o tag UL barra UL. Por isso, nós criamos uma linha como um tópico, com o marcador, que é uma imagem, o texto que eu desejei
e o tag BR. Para quê? Para cair para a próxima linha. Como eu já disse, não estamos utilizando uma estrutura de lista, porque lá na estrutura de lista essas quebras são automáticas. Você coloca lá o L barra o L, cada LI, a estrutura de quebra ela é automática. Então não é necessário que você se preocupe com essa quebra de linha. Mas como nós não estamos utilizando essa estrutura, aí você tem que fazer todo esse controle manualmente. Então, voltando aqui no nosso código, eu gostaria de mostrar novamente porque nós utilizamos aqui um comando que você já estudou, que é o comando de inclusão de imagem. Se você tem dúvida quanto à inclusão de imagem, volta lá no vídeo que você já estudou, tá? Em alguns vídeos anteriores, que nós já falamos, então, do tag IMG, SRC, que é o source, a origem de onde eu vou pegar a minha imagem. De onde eu vou pegar? Do diretório imagens, com a imagem que se chama marcador JPG. Aí, se você realmente quiser fazer essa lista, você inclui a imagem como marcador, escreve o texto que você quiser e lá na frente você usa o tag BR para que você possa fazer a quebra de linha. E não se esqueça, você tem que controlar. Então, aqui no nosso computador, veja, ficou dessa maneira a nossa estrutura. Aqui eu tenho uma lista não ordenada, utilizando o tag da lista, o L barra o L, e aqui eu incluí uma imagem como marcador, escrevi um determinado texto, no final aqui eu coloquei o tag BR, para quê? Para cair para a linha de baixo, para que houvesse uma quebra de linha. Incluí novamente o marcador, a imagem que eu queria, escrevi o texto e no final eu fiz o quê? Coloquei o tag BR para que houvesse uma quebra de linha. E aqui, da mesma maneira, incluí a imagem para ser o meu marcador, coloquei o texto e incluí o tag BR. Então aqui, pessoal, no nosso slide, eu deixei aqui como exemplo para vocês a imagem como marcador, que é justamente o que eu falei, que é, então, o tag MGSRC, caminho mais nome da imagem, o texto e o tag BR para termos aí uma quebra de linha, tá? Que fica basicamente na imagem que eu mostrei para vocês no navegador. E aqui eu criei para vocês, né, por exemplo, uma estrutura de conteúdos, tá? De introdução ao desenvolvimento de sistema web, onde você pode fazer o encadeamento utilizando aqui, uma lista ordenada, dentro da lista ordenada, uma não ordenada, aí continua ordenada e você coloca uma não ordenada aqui dentro, e dentro da não ordenada, uma lista ordenada. Dessa maneira, você consegue fazer aí um encadeamento de listas e você pode treinar bastante esse código, certo? Pessoal, estarei aí à disposição de vocês no decorrer da nossa disciplina. Se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato via o tutor eletrônico, via fórum, que eu estarei sempre à disposição para ajudá-los.